Nossa meditação está no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos de 4 a 6. Êxodo, capítulo 19, de 4 a 6. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Os planos de Deus para o seu povo. É a continuação de uma mensagem que eu trouxe no final de novembro de 2025. Nós falamos sobre 2 pontos, vou recordar rapidamente os 2 primeiros pontos e vamos tratar de um terceiro ponto. Se, versículo 5 diz, diligentemente guardardes a minha voz, disse o Senhor, guardardes a minha aliança. Então sereis, diz o Senhor, minha propriedade peculiar. Versículo 5, propriedade peculiar, ou seja, pertencereis ao Senhor. Pode o Senhor fazer o que quiser com a nossa vida quando nós pertencemos ao Senhor. A igreja, no presente tempo, pertence ao Senhor, porque todo salvo em Cristo Jesus se agrega à igreja local e pertence ao Senhor. Então nós somos propriedade peculiar. Assim como o povo de Israel foi no passado, hoje a igreja é propriedade peculiar do Senhor. Ou seja, nós não somos donos de nós mesmos. O Senhor é que deve governar a nossa vida. Então Cristo, ele estabeleceu a sua igreja. É claro que a igreja tem a sua parte administrativa, a parte de investimento, todos os seus negócios em relação ao relacionamento com o mundo, né? As suas decisões na área material, ela tem decisões feitas por uma diretoria, por um corpo dirigente da igreja. Mas nós não podemos perder de vista que pertencemos ao Senhor. E os planos do Senhor para a sua igreja é de honrar e glorificar o Senhor. Então, Israel falhou nesse aspecto, por ser uma propriedade peculiar do Senhor. Falhou no sentido de ser esse testemunho. O Senhor o separou dentre os povos pagãos da época para que pudesse se manifestar através do povo de Israel. E o povo de Israel falhou. Nós vemos isso claramente lá em Deuteronômio capítulo 6, versos de 1 a 19. Diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entreis a possuir a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Olha o cuidado do Senhor com o seu povo. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará. Terra cujas pedras são de ferro e cujos montes tu não cavarás o cobre. Ou seja, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, aqui o povo está prestes a tomar posse. Então, aqui Moisés está relembrando tudo que eles passaram no deserto, todas as dificuldades que tiveram, mas que o Senhor os protegeu, porque eles eram propriedade peculiar do Senhor. Quando, pois, tiveres fome e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos
e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceder que, havendo tu comido, estejando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, teus rebanhos, e se te acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por estes grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha da pederneira, que do deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer o bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão é que foi que adquiriu esse poder. Então guarda de achar que foi pelo teu poder, foi o Senhor que te sustentou. Antes te lembrarás do que o Senhor teu Deus fez, e que ele te dá a força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Então o Senhor aqui mostrando que Israel pertencia ao Senhor, mas Israel não entendeu, porque Israel murmurou no deserto, se queixou pela falta de água, se queixou que faltava comida, e Deus estava ali pronto a sustentar, porque ele o separou para que fosse sua propriedade peculiar. Então o plano de Deus para o seu povo é de proteger enquanto estiver aqui nesse mundo. Em segundo lugar, nós vimos que, além de ser propriedade peculiar, fala no versículo 6, sereis reino sacerdotal. Então o plano de Deus para Israel e para a vida do salvo em Cristo Jesus é para que nós permitamos que Deus esteja agindo dia a dia na nossa vida. O sacerdote, quando foi separado lá no tempo de Israel, ele tinha a responsabilidade de interceder pelo povo nos momentos críticos. E eu trouxe naquele momento lá o exemplo da rebeldia de Datã e Abirão, quando eles se levantaram diante de Moisés e Arão, contrários àquilo que Moisés e Arão estavam fazendo, Coré, Datã e Abirão, e Moisés e Arão ficaram em pé entre os vivos e entre os mortos, ou seja, intercedendo por aquele povo, porque Deus, pela rebeldia deles, lançou uma praga, e aquela praga começou a consumir aqueles homens. Eles foram engolidos pelaquela abertura que houve na terra em razão da sua rebeldia. Deus julgou o seu pecado, porque Deus deseja em que nós possamos fazer a sua vontade. Então esses homens, Moisés e Arão, intercederam, foram sacerdotes. 1 Pedro, eu usei o exemplo lá, 2, de 5 a 12, quando Pedro se dirige aos judeus dispersos pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eles estavam residindo longe de Israel, entre os gentios, e ele diz, vós, versículo 9 de 1 Pedro 2, 9, vós sereis geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então os judeus eram uma geração eleita, uma etnia escolhida, um sacerdócio real, uma nação que deveria ser possessão de Deus, para que Deus pudesse, através dessa nação, se manifestar ao mundo. E Pedro lembra aqui, em 1 Pedro 2, aos seus leitores, que Deus ainda tem um plano para o povo judeu, e que os crentes judeus em Cristo, agora dessa nova aliança em Cristo Jesus, eles não perdem o seu judaísmo, mas eles, salvos pela graça, assim como nós, gentios, salvos pela graça,
somos esses sacerdócios para levar a palavra de Deus, para manifestar que nós estamos nas trevas e hoje estamos na luz do Senhor. Então, nós, juntamente com os judeus do presente tempo, somos esses sacerdotes que propagamos a palavra do Senhor àqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. Participamos da nova aliança nesse tempo atual. Então, embora Pedro esteja escrevendo para salvos judeus, os salvos que não são judeus, os gentios como nós, também têm a responsabilidade, porque nós somos sacerdotes de Deus. Temos esse sacerdócio real para propagar a palavra de Deus. Não é mais uma exclusividade do povo judeu, como era lá quando Deus se referiu em Êxodo para o povo. Agora nós somos essa nação que propaga a palavra do Senhor, intervindo entre os vivos e os mortos, aqueles que estão nesse mundo, vivendo em trevas. Nós devemos alertá-los para a necessidade de salvação em Cristo Jesus. Nós somos os mediadores, nós apresentamos esses pecadores diante de Deus para que também Deus possa ter misericórdia, para que eles possam crer na palavra do Senhor. Então, os planos de Deus para o seu povo, os dois primeiros pontos, propriedade peculiar e sacerdócio real. E agora eu quero tratar um terceiro ponto, não mais que tem uma relevância, não deixa de ter importância. Versículo 6 de Êxodo 19. Sereis uma nação santa. Então agora aqui, nação santa, além de se referir ao povo de Israel, está se referindo à igreja, como nós lemos lá em 1 Pedro 2, 9. Vós sereis uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Então, nação santa, Pedro se refere à igreja de Cristo, todo salvo em Cristo Jesus, todo aquele que já creu que a propriedade peculiar de Deus, ele é santo diante de Deus. Segundo Reis 4, 8, 9, nos mostra o que é ser santo. Santo é separado. Então, tudo que é salvo em Cristo Jesus, ele é santo de Deus, ele é separado. Mas olha o que fala segundo Reis 4, 8 e 9. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, uma sunamita, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E disse ela ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então ela viu santidade na vida de Elias e ela desejou fazer um cômodo para que quando Eliseu chegasse ali, pudesse se hospedar e pudesse ser sustentado naquele período ali e ter o repouso. Então a mulher viu a santidade na vida de Eliseu. Eliseu foi reconhecido como um santo homem de Deus. As pessoas, quando observam na minha, na tua vida, elas podem dizer o mesmo? Que o Davi é um santo homem de Deus, ou que tu é um santo ou uma santa de Deus? Quais têm sido as tuas atitudes para que possam, como Eliseu demonstrou no caminhar por esse mundo, que verdadeiramente ele era um separado para a glória de Deus, para manifestar que ele estava em trevas, mas que agora ele vivia na luz do Senhor. Então, ser um santo de Deus não é porque pertence a uma igreja. É claro que nós sabemos que a igreja ela é composta de santos, porque são pessoas que foram transformadas pelo sangue de Jesus Cristo. Mas ser um santo vai além de frequentar uma igreja, vai por uma vida de santidade nas suas atitudes. As pessoas olhando para nós, vendo que nós não tentamos ser um santo de Deus, mas nós somos um santo de Deus porque vivemos conforme os padrões da palavra de Deus. Lembra? Versículo 5, se diligentemente guardardes os meus mandamentos, diligentemente, se andarmos na palavra do Senhor, na aliança do sangue de Cristo, nós vamos ser santos de Deus. A santidade de Deus será manifesta na nossa vida. Então as pessoas
podem nos acusar de qualquer erro que nós possamos ter, mas elas não podem nos acusar de uma vida dupla, ou seja, uma vida que eu digo que sou um salvo, mas em que eu não vivo de forma santa. Isso não pode passar como percepção de testemunho para outras pessoas. O homem e a mulher de Deus deve ter uma conduta íntegra, viver conforme a palavra do Senhor nos caminhos do Salvador. Tudo aquilo que o Senhor nos deixou na sua palavra. Claro que nós sabemos que somos pecadores, que vamos pecar, mas o pecado de forma nenhuma pode fazer separação entre nós e Deus e principalmente prejudicar o nosso testemunho em relação às pessoas. Então, assim como nós separamos, quando vamos fazer o feijão, separamos aqueles grãos ou alguma sujeira que possa ter ali para fazermos algo que seja perfeito, né? O arroz da mesma forma, assim deve ser na nossa vida. O pecado deve ser separado na nossa conduta para que não venha manchar o nosso testemunho junto às pessoas às quais nós manifestamos que somos salvos pelo sangue de Cristo. É o que Deus espera de nós como salvo, a separação. Não vivamos por aparência, mas vivamos conforme a palavra de Deus vai transformando dia a dia as nossas atitudes. Israel não entendeu isso. Israel se misturou porque não entendeu o propósito de Deus, buscou servir a deuses estranhos, buscou fazer aliança com povos em que Deus disse que era para eles se separarem. Abandonou aquela aliança que o Senhor fez com ele. Por isso que não foi um tropeço em alguns momentos da sua caminhada aqui nesse mundo. Segundo Coríntios 5,17, assim aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa deve ser a vida do cristão. Buscar fazer as coisas da nova criatura e não da velha criatura. Sabemos que a velha criatura vai conspirar contra o Espírito de Deus, mas nós devemos ceder ao Espírito Santo que nos guia, o penhor que nós recebemos quando cremos em Cristo Jesus. Qual foi o problema de Israel? Se misturar. E olha lá, Oséias 7:8. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo não virado. Foi o problema triste de Israel. E acontece com a igreja de Cristo nos dias atuais, irmãos. A igreja de Cristo se mistura, permite que o mundo entre, muitas vezes, dentro da igreja, e aí, ao invés de viver uma vida de santidade, ser uma nação santa, está vivendo conforme o modismo, conforme os padrões do mundo. Isso deve ser separado. Então é uma metáfora que Deus, aqui o profeta Oséias usou. Efraim é um bolo virado. O que é um bolo virado? É um bolo mal cozido, é um bolo mal assado, um bolo que não foi assado parelho. Queimou do lado, mas um outro lado ficou cru, ou ficou no ponto de um lado, mas o outro não ficou. Por isso é um bolo virado. Efraim tinha esse problema, que a nossa igreja não tenha esse problema, não permeia a nossa igreja, que as pessoas olhem para nós como verdadeiros santos de Deus, que não nos misturemos em negócios, em sociedade com os incrédulos, com as coisas desse mundo. Não permita que manche o meu, o teu testemunho. É para Deus ser glorificado através da nossa vida. Por isso que ainda Ele nos mantém vivendo aqui nesse mundo, para que nós possamos dar razão da nossa fé. Então é decepcionante para Deus, é decepcionante para a obra do Senhor, quando nós damos mãos aos incrédulos ao invés de darmos um testemunho de santidade. Nós não podemos viver uma vida de hipocrisia diante dos irmãos de forma santa e em relacionamento com o mundo de forma com que o mundo anda. A igreja precisa fazer a diferença no presente tempo e para isso nós precisamos andar nos passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está referindo lá a Levíticos 19:2 e Levíticos 27. Deus sempre buscou e exigiu
que o povo de Israel fosse santo, que andasse conforme a santidade de Deus. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai a renovação da vossa mente, dia a dia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus para a vida do salvo é a vida de santidade. Então, a programação que nós assistimos na TV, as redes sociais que nós frequentamos, a forma como nós nos comportamos, filmes que nós assistimos, tudo isso deve buscar nos separar da profanação, quer dizer, buscar algo em que não fira a nossa santidade. Sabemos que muitas coisas são bombardeadas, então quando sentirmos que essas coisas bombardeiam a nossa vida para prejudicar a nossa santidade, nós devemos nos separar. Efraim se misturou, assim como muitos de nós salvos em Cristo no presente tempo nos misturamos, seja na imoralidade, seja em negócios ilícitos, seja muitas vezes em casamento com incrédulos, seja em decisões que são contrárias à palavra do Senhor. Jeremias capítulo 7, verso 1 e 2. Jeremias 7, 1 e 2. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorares ao Senhor. E ele vai continuando até o versículo 7. E assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se devera melhorar-vos os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimires o estranho, o órfão, a viúva, nem derramares sangue inocente nesse lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então a palavra de Deus, ela é um grande desafio. E aqui Jeremias está desafiando o povo à santidade. Quer dizer, não ande nos caminhos das nações estranhas. E eles estão aqui no cativeiro, por quê? Porque eles pecaram contra Deus. E aqui Deus mais uma vez está alertando, por quê? Porque o povo está se misturando. Se acompanhar o restante do capítulo 7 de Jeremias, ele lá fala no versículo 18, fazendo bolo à rainha dos céus, ou seja, adorando deuses estranhos. Então o povo não tinha separação, o povo não tinha santidade. O estado lastimável de Israel, mesmo depois de tendo sofrido o cativeiro, no cativeiro continuando pecando contra Deus, não entendendo que era uma nação santa, que era um povo separado por Deus para servir Deus, para ser a luz nesse mundo, para ser o sal nessa terra. E aí Jeremias continua ali no versículo 8 do capítulo 7 até o versículo 15. E eis que vós confiais em palavras falsas, para que para nada aproveito. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conheceste? Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertos para fazermos todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouviste, e chamei-vos e não respondeste, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e este lugar que vos dei, e a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e lançar-vos-eis diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Então Jeremias aqui advertindo ao povo que continuava
no seu pecado. E ele diz ali no versículo 30 do capítulo 7, porque os filhos de Judá fizeram o que era mau aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminá-la. Então, fazendo mal, o povo de Deus, santo, separado, irmãos, não pode viver no mal, não pode viver em pecado. Então a palavra de Deus, ela é pesada, mas ela nos exorta à separação, à santidade, porque o povo de Israel deixou com que o nome de Deus fosse blasfemado entre aquelas nações por causa da sua atitude de pecado. Estava no pecado, foi levado para o cativeiro e mesmo no cativeiro, ao invés de se arrepender do seu pecado e servir a Deus, continuou servindo a deuses estranhos, sendo uma blasfêmia para o nome de Deus. Que isso não ocorra na minha, na tua vida, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos transformados pelo sangue de Cristo, mas o nosso testemunho não é condizente a uma vida de santidade. Que a palavra de Deus dia a dia possa nos corrigir, nos admoestar, para que nós possamos abandonar, reconhecer nosso pecado, confessar e abandonar o nosso pecado, pedir o perdão de Deus para que Deus possa nos usar, para que nós possamos ser esses sacerdotes que levam a palavra a esses perdidos. Nós estamos entre os vivos e os mortos para proclamar o Evangelho. Não viva uma vida de cinismo, não viva uma vida de hipocrisia, como vivia o povo de Israel. Somos crentes convertidos pelo sangue de Cristo que foi pago pelos nossos pecados. E ele diz, essa casa que se chama pelo meu nome vive no mundanismo. Todo o mundanismo estava dentro da casa do Senhor. Então, nação santa deve viver de forma separada para honrar e glorificar o nosso Deus. Não podemos ser santos na igreja e profanos no relacionamento com o mundo. Para que a igreja de Deus seja conhecida como o templo santo e não um covil de salteadores, precisa haver santidade, não só dentro da igreja, mas na minha, na tua vida, onde nós andamos, para que as pessoas possam ter interesse em conhecer o Deus a qual nos salvou, o Deus ao qual nós pertencemos, o Deus ao qual nós servimos. Porque se não temos uma vida de santidade no relacionamento com as pessoas do mundo, nós não faremos diferença. Não há motivo mais para Deus nos manter nesse mundo, irmãos. Deus pode pesar a sua mão sobre nós e tirar a nossa vida a qualquer momento. Não brinque com Deus, não brinque. Com Deus não se zomba, não brinque de ser um filho de Deus que não tem santidade. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois mais de vós mesmos, ou seja, sois uma propriedade peculiar de Deus. A igreja, os seus membros, nós, cada um, é templo do Espírito Santo de Deus. Lá em Mateus 21, 12, 13, quando Cristo entrou no templo e expulsou aqueles que vendiam, que cambiavam, que compravam e faziam transações dentro do templo, o Senhor expulsou. Ah, mas o Senhor foi muito duro. Não, o Senhor não pôde ver a falta de santidade no templo. O Senhor Jesus, ele expulsou aqueles que faziam negócios que não deviam ser feitos no templo. O templo de Deus deve haver santidade. Deus está no nosso corpo pelo Espírito Santo. Então, o nosso corpo não pode ser colocado para prostituição, para lascívia, para pensamentos impuros, para coisas que afetam a nossa comunhão com Deus e mancham a nossa vida de testemunho, que somos transformados pelo sangue de Cristo Jesus. Cristo pagou o preço precioso, por isso que ele pode cobrar de nós aquilo que deve ser uma conduta de um salvo em Cristo Jesus. David Brame, ele disse, quando realmente desfruto de Deus, sinto que nem ando, por ele se tornar ainda mais insaciável para mim. Minha sede de Deus, por sua santidade, é inestimável. Que o Senhor não me permita estar satisfeita. Como tem sido a tua busca à santidade de Deus através da palavra do Senhor dia a dia? Tem feito devocional, tem orado, tem lido a palavra de Deus
Como tu está te programando para esse ano de 2026? Qual vai ser a tua perspectiva de ser um santo de Deus nesse mundo, nesse ano de 2026? Vai buscar a Deus, como diz David Brame, de forma que nunca possa ser saciado o teu desejo da comunhão com Deus? Ou tu busca num tempo que sobra da tua vida, tu não te programa para que tenha o teu melhor naquele dia, para que tu possa beber na palavra do Senhor os ensinamentos necessários para viver de uma forma santa que agrade ao Senhor. Então isso deve ser diário na nossa vida, irmão e irmã. Buscar a presença do Senhor de forma com que o nosso coração esteja sempre sedento de mais e mais e mais. A santidade é um processo contínuo. Ela não cessa quando eu recebo Jesus Cristo como Salvador. Ali é o início. Dia a dia ela vai aumentando, ela deve ser renovada. Ela não tem fim até o dia que Deus me busque para a glória. Eu preciso cada dia ser mais santo do que eu fui ontem, ou seja, o pecado que me dominava hoje, amanhã ele não deve mais aparecer. E assim vai dia a dia, é um progresso dia a dia. Mas para isso, eu preciso ter interesse. Eu preciso me apresentar diante de Deus, pedir para que Ele me transforme, renove a minha mente e meu entendimento, não com as coisas do mundo, mas com a Sua palavra, para que eu possa ter a mente transformada para viver de forma santa. Agora, se eu não busco a palavra do Senhor, como isso vai acontecer? É uma decisão pessoal, que tu e eu possamos fazer dia a dia decisões que honrem e glorifiquem a Deus. Então, os salvos do Novo Testamento, pela fé em Cristo Jesus, eles são cidadãos do reino de Deus, mas são embaixadores no presente tempo para levar a mensagem da transformação, que havia uma vida de trevas, mas que hoje, pelo sangue de Cristo, há uma vida de glória para Deus. 1 Pedro 2,10, vós que noutro tempo, falando aqui de nós salvos em Cristo Jesus, do presente tempo, não eres povo de Deus, éramos gentios, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, por meio da fé em Cristo Jesus. Os gentios foram aceitos na família de Cristo, cidadãos plenos como nação santa, nação escolhida, para que possa proclamar o Evangelho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie. Vale para o judeu atual, vale para o gentio. Nós precisamos crer, aquele que ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador, pela graça de Deus para ser salvo. E isso é uma decisão pessoal, para recebermos a posição de sacerdotes e participarmos dessa nação santa de Deus. Então somos nação santa porque o nosso governante, que é Jesus Cristo, é santo. E ele exige, assim como Deus exigia de Israel, ele exige de todo salvo em Cristo Jesus no presente tempo a santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. A santidade de Deus é um atributo de Deus, um atributo moral de Deus, entre tantos outros, que precisa ser manifesto no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com as pessoas nesse mundo, sejam elas salvas, sejam ainda incrédulas. Nós precisamos mostrar a santidade para que elas possam ter, que não são salvas, o desejo de crer nesse mesmo Deus. Agora, se eu não vivo como nação santa, como um homem e uma mulher separada, como a pessoa vai se interessar em crer em Jesus Cristo como Salvador? A santidade, então, é esse atributo do caráter de Deus que eu e tu, pelo Espírito Santo que recebemos quando cremos em Cristo como Salvador, precisamos demonstrar, então, no relacionamento com Deus e no relacionamento com os homens. Efésios 5, 26 e 27 diz que Cristo amou a sua igreja e se deu a si para a santificar. Ele deu a sua vida para santificar a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então, Cristo, aqui, sendo essa nova aliança, é que nos dá o direito de participarmos, crendo nele como Salvador da nação santa. Somos nação separada para glorificar a Deus nesse presente tempo. E para isso o poder divino nos é dado.
é o Espírito Santo que foi nos dado. Então essa santidade, irmão e irmã, que possa dia a dia ser vista na minha e na tua vida nesse ano de 2026, e que a cada dia nós possamos ser melhores em termos de santidade do que fomos ontem. Busque ao Senhor, busque fazer a vontade de Deus. Deve ser o propósito de todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Desejo de ser mais parecido com seu Senhor e Salvador. Nunca se sacie de buscar a palavra de Deus dia a dia, porque é ela que vai te orientar para a santidade. Não permita que as pessoas digam, lá vai um hipócrita, lá vai um cínico, porque diz uma coisa e faz outra. Que nós possamos ter uma vida que realmente mostre que somos transformados, que a Igreja de Cristo continue fazendo a sua parte, nação santa, um testemunho digno de todos os membros que fazem parte do seu corpo, para que Deus possa receber glória. E aquele que nos acompanha, ou vai nos acompanhar mais tarde pela rede social, que ainda não tem a Cristo como Salvador, o meu apelo, se tu ainda não crê em Cristo como Salvador, saiba que tu não é parte da nação santa, porque santo separado é só aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Então o meu convite, o meu desejo é que tu possa crer em Jesus Cristo como Salvador, confessar o teu pecado, que precisa de Jesus Cristo, que as tuas boas obras, que as práticas que tu vive nesse mundo não agradam a Deus, mas que tu precisa de uma transformação e que só Jesus Cristo pode te reconciliar com Deus. O meu apelo é que tu possa reconhecer a Jesus Cristo como Salvador, para que tu possa viver de forma santa nesse mundo, para que tu possa ser um sacerdote, para que tu possa manifestar a glória de Deus através da tua vida, conforme diz Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz lá que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Porque com a boca se faz confissão para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Então só Deus pode transformar a tua vida. Mas para isso precisa convidar Jesus Cristo para que possa ser teu Salvador. Me procure pela rede social, eu posso te mostrar, né, como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador. Ou procure alguém de tua confiança que tu saiba que já crê em Jesus Cristo como Salvador e ele, à luz da palavra de Deus, vai te mostrar como tu pode crer. Só isso é que pode te dar a salvação, Jesus Cristo. Graças pela palavra do Senhor, que Deus possa receber honra e glória através da minha e da tua vida.